Boa tarde. Veja bem, pessoal, hoje a proposta da aula, a temática, ela diz respeito à sociedade disciplinar e o panoptismo em Michel Foucault, ou seja, o modelo disciplinar, uma dada compreensão em torno do poder, da dinâmica do poder, modo de funcionamento, né, de operação, pontos de aplicação, né, que Michel Foucault descreveu fundamentalmente na obra Vigiar e Punir, né, o que ele chama de poder disciplinar, ou tecnologias políticas do corpo, né, poder disciplinar, próprio das sociedades disciplinares, né, sociedades modernas, né, tal como ele descreve. Então, eu vou seguir agora aqui os slides, né, enfim. Então, Michel Foucault, né, ele é autor, é um filósofo francês, autor de importantes obras, né, entre as quais eu citaria aqui A História da Loucura, As Palavras e as Coisas, História da Sexualidade, Vigiar e Punir, né, e uma série de outros escritos. Okay? O objetivo hoje, ao descrever a sociedade disciplinar, sua emergência, condição de possibilidades, né, ao descrever, expor aqui o poder disciplinar, as disciplinas do corpo, as tecnologias do poder, né, que investe na materialidade da vida, nos corpos, de modo bastante especial, né, eu vou me ater e vou seguir aqui fundamentalmente Vigiar e Punir, essa obra capital, né, desse autor, certo? Aqui eu tenho uma citação muito importante para nós dentro desse contexto. O indivíduo, diz Michel Foucault, é o efeito do poder. Efetivamente, aquilo que faz com que um corpo, gestos, discursos e desejos sejam identificados e constituídos enquanto indivíduos é um dos primeiros efeitos de poder. Ou seja, o indivíduo não é o outro do poder, é um dos seus primeiros efeitos. Né? Aqui nós temos algo bastante importante. Né? Aquilo que nós concebemos, o indivíduo, né? Do ponto de vista da sua subjetividade, né? Suas vontades, seus desejos, seus afetos, suas paixões, as suas necessidades, né? O seu modo de ser, né? A sua singularidade, tudo isso, segundo Foucault, é algo produzido pelo poder. Né? Então, o próprio indivíduo é algo fabricado, produzido pelo poder. Né? Que é algo importante, né? Em termos da compreensão em torno do poder, fundamentalmente o poder moderno, tal como ele funciona, né, opera nas sociedades modernas. Foucault vai lançar aqui a ideia, a noção de que o poder ele é produtivo, ele produz saber, ele produz verdades, ele produz o próprio sujeito. Né? Então, prossegue Michel Foucault. O indivíduo é o efeito do poder e, simultaneamente, é o centro de transmissão. O poder passa através do indivíduo que ele mesmo constitui. É o aluno que faz funcionar a máquina disciplinar, o doente, o hospital, o preso, a prisão. Né? Ou seja, no âmbito dessas sociedades disciplinares, das instituições disciplinares, que eles chamam, né? Instituições de sequestro, né? De confinamento. O maior exemplo são as prisões, mas também, né, como uma instituição de sequestro, a instituição escolar, os hospitais, os manicômios. Né? Os indivíduos, né, são efeitos do poder. Né? Efeitos do poder e correias de transmissão. Né? Ou seja, o poder, as disciplinas, né, esse poder que nós descreveremos mais à frente, atravessa os indivíduos, né, e faz com que os indivíduos funcionem o próprio poder. Né? São válvulas de transmissão do poder. Né? Nós vamos chegar a esse ponto aqui. Então, eu acho que algo muito importante é nessa relação entre o indivíduo, né, a sociedade, a questão das instituições sociais, das organizações, a questão do campo mais vasto, amplo, da nossa subjetividade, né, o Foucault vai dizer que o indivíduo, o sujeito, não é outro do poder, mas senão um dos seus efeitos, e talvez o mais importante. Então, o poder produz sujeitos, ele é fundamentalmente produtivo. Poder disciplinar. A fabricação de corpos úteis e dóceis. Utilidade e docilidade. Aqui o Foucault ele passa, em Vigiar e Punir, né, a descrever essa sociedade disciplinar
emergente, fundamentalmente entre os séculos 17 e 18, que se prolonga no século 19, né? A formação da sociedade disciplinar, né? E, fundamentalmente, nessa tecnologia de poder, essa mecânica de poder, né, que investe na materialidade da vida, nos corpos dos indivíduos. Então, as disciplinas, né, são poderes, né, né, que têm como objetivo esse par, utilidade e docilidade, ou seja, a produção de corpos úteis do ponto de vista econômico e dóceis do ponto de vista político. Docilidade e utilidade. O elemento aqui, o par política, né, e economia. Do ponto de vista econômico, produzir corpos produtivos, o corpo máquina, né, do soldado, do trabalhador nas fábricas, enfim, esse corpo adestrado, disciplinado, nas instituições disciplinares, visando a sua utilidade econômica. E, paralelamente, a docilidade, do ponto de vista, né, corpos dóceis, né, assujeitados, né, às instituições que não se rebelam, que se não voltam contra esse próprio poder. Então, os séculos 17 e 18 viram aparecer tecnologias de poder essencialmente centradas no corpo individual, o poder disciplinar, centradas no adestramento do corpo, na ampliação de suas aptidões, no crescimento de sua docilidade, na sua integração em sistemas de controle eficazes e econômicos. Então, aqui nós temos uma síntese, né, da descrição de Michel Foucault em Vigiar e Punir acerca desse poder disciplinar que investe, né, que se aplica aos corpos individuais, né, adestrando os corpos, ampliando as suas aptidões, as suas habilidades, né, potencializando as suas forças, né, no sentido da sua utilidade econômica e, paralelamente, né, no sentido de minimizar, ou se a gente quiser assim, né, enfraquecer a capacidade dos indivíduos de se rebelarem do ponto de vista político em relação ao sistema opressor e por aí vai. Né? Próprias sociedades industriais, capitalistas, emergentes no século XVII, século XVIII. Então, aqui a gente está pensando no poder disciplinar, a sociedade disciplinar, a gente está pensando em sociedade capitalista, industrial emergentes, né, nesses séculos. Então, aqui a gente tem que associar necessariamente, né, esse poder disciplinar, essa tecnologia de poder, né, essas tecnologias políticas do corpo, às sociedades capitalistas, certo? Então, sempre essa relação, né, entre utilidade e docilidade, produção de corpos úteis e dóceis. Deixa eu prosseguir aqui. Então, como é que nós podemos descrever aqui esse poder disciplinar? O que são as disciplinas do corpo, do ponto de vista do seu modo de operação? Como elas operam? Quais são os seus elementos? Para a gente poder descrever a dinâmica, né, o próprio modo de constituição das disciplinas. A disciplina é um tipo de organização do espaço, ou seja, num primeiro momento, ela tem uma relação com o espaço. Né? O poder disciplinar tem uma relação com o espaço. A disciplina é um tipo de organização do espaço, uma técnica de distribuição dos indivíduos através da inserção dos corpos num espaço individualizado, classificatório, combinatório, que isola-os em um espaço fechado, esquadrinhando-os, hierarquizando-os, tornando-os capazes de desempenhar funções diferentes, segundo objetivos específicos que deles se exige. Então, num primeiro momento, né, a disciplina tem uma relação com o espaço, organiza esse espaço, distribui os indivíduos nesse espaço, individualizando esse espaço. Segunda característica, o segundo elemento desse poder disciplinar, é um controle do tempo, ou seja, uma relação com o espaço e com o tempo. Tem uma temporalidade, né, imanente a essa tecnologia do poder. É uma estratégia, né, que lida com o tempo, com a temporalidade. É um controle do tempo, estabelece uma sujeição do corpo ao tempo, com o objetivo de produzir o máximo de rapidez e o máximo de eficácia, certo? Aqui é só lembrar a questão das fábricas, né, o modelo fordista de produção, buscando o máximo de eficiência, na repetição dos movimentos. Né? Aqui é muito importante, devo passar para vocês aqui um breve videozinho, né, de Chaplin, nos tempos modernos.
Eu acho que descreve bem essa relação, né, com o espaço, com o tempo, esse adestramento, essa regulação dos corpos, do ponto de vista de uma temporalidade bastante específica, que é a temporalidade da máquina, das fábricas. Ou seja, o objetivo, na verdade, assim, dessa sociedade industrial capitalista emergente no século XVII, século XVIII e século XIX é a produção do corpo-máquina. Então, o tempo, a temporalidade é própria das máquinas. Eu acho que o Chaplin, em tempos modernos, é um bom exemplo. Terceiro, o poder disciplinar. As disciplinas têm na vigilância, nos sistemas de vigilância, um de seus principais instrumentos de controle. Vigilância contínua, permanente, presente em toda a extensão do espaço. Aqui é uma descrição do panoptismo que nós veremos, dispositivo panóptico, né, que nós veremos a seguir, né, que é o maior exemplo do poder disciplinar, né, que opera com base, quer dizer, esse poder moderno, ele se exerce fundamentalmente, né, com base em sistemas de vigilância, de controle, de monitoramento, né, dos corpos, dos indivíduos. Então, o panoptismo, né, uma máquina óptica, né, ela alcança sua eficácia, né, com base na vigilância, no controle dos indivíduos. Olhar invisível, que a tudo vê sem ser visto, impregnando quem é vigiado de tal forma que esse adquira de si a visão de quem o olha. Nesse jogo entre ver sem ser visto, o poder que olha, que tudo observa, né, os indivíduos, né, exposto a esse olhar onipresente, onisciente, né, e os próprios indivíduos que não conseguem perceber que estão sendo vigiados, mas têm a sensação de que estão sendo monitorados, enfim, estão sob esse olhar do poder. Quarto, implica um registro contínuo de conhecimento, ao mesmo tempo que exerce um poder, produz um saber. O olhar que observa para controlar é o mesmo que extrai, anota e transfere as informações para os pontos mais altos da hierarquia do poder. Então, veja bem, aqui é uma descrição bastante concisa, digamos assim, dos elementos, né, imanentes dessa tecnologia do poder. O registro, né, ou seja, extrair um saber dos prisioneiros, extrair um saber das crianças nas escolas, dos loucos, né, dos doentes nos hospitais e manicômios, dos trabalhadores nas fábricas. Quer dizer, o poder disciplinar, ele extrai, produz, né, todo um sistema de informações, né, que se presta ao poder. Isso nós vamos ver de forma mais detalhada um pouco à frente com os exemplos. Né? Então, nós temos aqui, né, 4 elementos fundamentais do poder disciplinar, ou dessa tecnologia do poder, próprias sociedades modernas disciplinares. Né? Nós vimos aqui o registro, a produção, extração de um saber acerca dos indivíduos, certo? A pedagogia aqui, ela vai operar, funcionar, a exemplo da psicologia, ou campo da ciência, das práticas como disse Michel Foucault, psiquiatria, né? Com uma estratégia, né, de extração e de formação de saber acerca dos indivíduos, visando o controle. Né? Portanto, a própria pedagogia é um dispositivo de saber. O saber médico, psiquiátrico, é um dispositivo de poder. Né? O direito, o campo das práticas jurídicas, né, a gente pode estender aí, né, vai se mostrar como mecanismos e estratégias de poder, de formação de um poder acerca dos indivíduos, a medicina, o poder psiquiátrico, o poder médico. Enfim, aí tem um elemento muito importante, né, que esse autor nos traz aqui, essa relação entre saber e poder. O poder, ele produz um saber, visando um exercício de poder sobre os indivíduos, extrair, formar um saber psicológico, pedagógico, né, acerca das questões que envolvem o trabalho, a produção, né, é um elemento fundamental do poder disciplinar. Outro elemento, né, é o sistema de vigilância, o controle, vigiar. Né, aí o panoptismo, que hoje é o objetivo da aula, pelo menos a título de introdução, nós vamos trabalhar o dispositivo panóptico, tal como Michel Foucault descreve nessa obra Vigiar e Punir. Então, um sistema de vigilância e de controle sobre os indivíduos. É
uma tecnologia de poder, um poder que se exerce não na violência explícita, direta, física, material sobre os corpos, mas um poder que se exerce com base no controle, na vigilância. Ok? E como nós vimos, tem uma relação espaço-temporal, o controle do tempo sobre as atividades dos indivíduos e a organização do espaço. Avançando, nós podemos, com Michel Foucault, ele descreve as máquinas disciplinares, muito interessante, as prisões, os hospitais, as escolas, as fábricas, como máquinas disciplinares, as disciplinas operando aí, produzindo, fabricando os indivíduos, os sujeitos necessários às sociedades modernas, capitalistas, industriais, emergentes aí a partir dessa virada, século XVII, século XVIII, século XIX. E esse elemento individualizante do poder, mais uma vez, o poder produz indivíduos, produz saber, ele é produtivo, ele produz verdade, institui regimes de verdade, que tem efeitos de realidade, e, fundamentalmente, ele produz o próprio indivíduo. Essa expressão que é muito forte, muito característica desse autor Michel Foucault, corpos úteis e dóceis, docilidade, utilidade. Docilidade política, corpos que não se rebelam, que não se revoltam contra o sistema, que oprime, e corpos úteis, produtivos do ponto de vista econômico. Então, esses seriam os dois objetivos dessa tecnologia de poder, desse poder disciplinar. E daí as instituições, como instituições disciplinares, máquinas disciplinares, que fabricam e produzem esses indivíduos. Nesse contexto, nós deveríamos, por exemplo, situar a escola, as instituições escolares, a pedagogia, o saber pedagógico, a relação professor-aluno, a relação com o saber pedagógico, é um dispositivo de poder, segundo Michel Foucault, o próprio professor, ele é um agente do poder, um agente da normalização, enfim. Então, é muito importante aqui, para nós já estabelecer uma relação entre, por exemplo, a prática docente, como uma prática de poder, como um exercício de poder, de que todos esses nossos procedimentos, a gente poderia dizer, didáticos, metodológicos, as nossas metodologias, todo esse nosso conhecimento pedagógico, nada mais nada seria do que uma peça dentro dessa maquinaria disciplinar, dessa máquina, uma verdadeira máquina que seria, por exemplo, a instituição escola. E nesse aspecto, não é nada diferente da instituição prisão. Okay? Aqui eu já estou dando algumas dicas, alguma orientação, e para que vocês possam seguir também uma leitura dessa obra fundamental Capital, Vigiar e Punir. Então, vamos lá. Todas as grandes máquinas disciplinares, escolas, prisões, hospitais, manicômios, fábricas, aí, são máquinas que permitem aprender, no sentido de que investem nos indivíduos, saber o que ele é, com o intuito, com o objetivo de saber o que ele é, conhecer o indivíduo, o que ele faz, o que se pode fazer dele, ou onde é preciso colocá-lo, como situá-lo em relação a outros. Daí, essa originalidade, digamos assim, desse autor, fundamentalmente nessa obra, é que as próprias ciências humanas, ciências sociais, a sociologia, a antropologia, ciências econômicas, pedagogia, a gente pode fundamentalmente pensar o campo das ciências, no campo da psicologia, as ciências humanas também são saberes que permitem conhecer o que os indivíduos são, quem é normal e quem não é. Aqui entra toda uma noção que eu não vou me ater agora nesse momento, o conceito de norma e de normalização e de sociedade da normalização. Mas o fundamental é que essas disciplinas, psicologias, pedagogias, ciências sociais, extraem um saber acerca dos indivíduos, produzem um saber que permite um exercício de poder. Então, é muito importante para nós aqui, de que as ciências humanas, segundo esse autor, na modernidade, ao invés de se oporem ao poder, de fazerem resistência ao poder, na verdade, nada mais são do que os seus operadores,
são estratégias de poder, são tecnologias de poder. Então, a gente teria que pensar a pedagogia, a psicologia, todo o campo das práticas psi, né, a sociologia, ciências humanas, a geografia, a economia, né, como estratégias de poder. Né, formar um saber acerca dos indivíduos, né, ou das coletividades, das populações, visando o controle e a regulação. Então, é muito interessante aqui, né, que para esse autor, a gente não tem como separar saber e poder. A ideia que para esse autor é indissociável, né, são saber e poder, o saber produz poder, o poder produz saber, e um saber que reforça as instâncias, as estruturas do poder. Então, é basicamente essa relação de socialidade entre saber e poder, é que o poder produz saber, né, e um saber, uma vez produzido reforça, né, o poder no que diz respeito aos seus exercícios, aos seus operadores, às suas aplicações, enfim. A gente vai voltar mais à frente aqui. Mais um elemento importante aqui que eu já estou adiantando é essa indissociabilidade entre saber e poder. Mais uma vez, o poder moderno é um poder produtivo. A formação da sociedade disciplinar. Vou seguir aí, Michel Foucault. De uma maneira global, pode-se dizer que as disciplinas são técnicas para assegurar a ordenação das multiplicidades humanas. O que é próprio das disciplinas é que elas tentam definir, em relação às multiplicidades, uma tática de poder que responde a 3 critérios. Eu estou chamando assim de multiplicidades. Por exemplo, na escola, a gente tem uma multiplicidade, né, de crianças. Numa fábrica, uma multiplicidade. Nas prisões, uma multiplicidade. Como lidar com essa multiplicidade, né, com esse caos? Né? Então, as disciplinas, elas investem nessas coletividades, nessas multiplicidades, né, objetivando, né, que o Foucault vai passar a descrever aqui. Quais são os objetivos das disciplinas em relação a essas multiplicidades? Né? Então, nós podemos aqui prosseguir, então, aqui. Bom, vamos lá, vou retomar aqui o argumento do autor. O que é próprio das disciplinas é que elas tentam definir, em relação às multiplicidades, uma tática de poder que responde a 3 critérios. Primeiro, né, tornar o exercício do poder o menos custoso possível, economicamente. Produção e utilidade. Politicamente, docilidade, submissão, sujeição. Pouco de resistência que suscita, ou seja, minar as capacidades, né, de revolta, de insurgência. Né? Então, ou seja, o poder, ao mesmo tempo que produz um corpo máquina disciplinada, adestrado, do ponto de vista da sua utilidade econômica, visando o menor custo possível, simultaneamente produz a docilidade, ou seja, a incapacidade desses indivíduos de se rebelarem contra o sistema, por exemplo. Pensar os prisioneiros nas prisões, torná-los dóceis, de modo que eles não se rebelem, não se revoltem, né, politicamente contra esse sistema opressor. Da mesma forma, em relação às crianças nas escolas, os trabalhadores nas fábricas, os loucos nos manicômios, os doentes nos hospitais, né? Basicamente, esse é o jogo que o autor aqui descreve. Fazer com que os efeitos desse poder sejam levados ao seu máximo de intensidade e estendidos tão longe quanto possível. Ligar, enfim, esse crescimento econômico do poder e o rendimento dos aparelhos no interior dos quais se exerce. Em suma, fazer crescer, ao mesmo tempo, a docilidade e a utilidade de todos os elementos do sistema. Ou seja, um poder que, ao mesmo tempo que ele extrai um saber, forma e produz um saber acerca dos indivíduos, nesse mesmo saber, uma vez formado, produzido, vai reforçar as instâncias, né, as estruturas de poder, aprimorando aí os seus mecanismos, as suas táticas, as suas estratégias, e, simultaneamente, né, cada vez mais eficaz do ponto de vista da docilidade política. Então, é um círculo, né, a gente poderia dizer, um poder que está o tempo todo se reforçando, se ajustando, se aprimorando, né, e por extensão, sendo mais eficaz. Ou seja, porque ele vai aprofundando as formas de controle, né, que introduz relações de sujeição, de dominação, em relação aos indivíduos que estão submetidos a essa prática de poder.
importante para nós aqui, né? Foucault, quando está descrevendo o poder disciplinar, os poderes disciplinares, as instituições disciplinares, né, ele está pensando no conjunto da sociedade. Então, as sociedades modernas são sociedades disciplinares. Suas instituições disciplinares, né, que são, por extensão, máquinas disciplinares, que põem em funcionamento toda essa tecnologia de poder. Então, Foucault está pensando, digamos assim, o conjunto da sociedade moderna. Né? A disciplina não pode se identificar com uma instituição nem com um aparelho específico. A polícia, por exemplo, o exército, ou as prisões, ela está presente na instituição. No exército, nas prisões, na polícia, mas ela está presente em todo o conjunto das instituições dessa mesma sociedade. Isso que o Foucault está querendo chamar a atenção, né? É uma tecnologia do poder que está presente na instituição exército, na instituição prisão, mas também nos hospitais, nas escolas e nas fábricas. Isso é muito importante. E o elemento comum, o objetivo comum é produção da utilidade, corpo útil, e da docilidade, corpo dócil. Para que se possa integrar esse indivíduo, esse corpo-máquina, nas estruturas aí da sociedade capitalista, enfim, por aí vai. As estruturas econômicas, fundamentalmente, e políticas, né, da sociedade moderna. Então, a disciplina, né, é um tipo de poder, uma modalidade para exercê-lo, que comporta todo o conjunto de instrumentos, de técnicas, de procedimentos, de níveis de aplicação, de alvos. Ela é uma física ou uma anatomia do poder, uma tecnologia. Então, é muito importante isso, quer dizer, é um poder físico, material, que investe na materialidade dos corpos, da vida. Daí Foucault descrever como uma microfísica do poder. Por que é uma microfísica do poder? Porque é um poder difuso, né, que se faz presente nos dispositivos, nos mecanismos, né, nos aparelhos das instituições, entendeu? Que opera a nível, né, da capilaridade da sociedade. Então, é um outro elemento muito importante que a gente vai poder estar retomando aqui. Ele é físico, é uma física, é uma tecnologia, né, que investe na materialidade dos corpos. Né? Mais do que a nível da ideologia, isso é muito importante, né? A gente pensa, o poder se exerce com base nos conceitos de alienação social, a nível da consciência, falsa consciência, quer dizer, a gente pensa o conceito de ideologia, né, de alienação, próprio ao marxismo, né, as ciências políticas, né, de que o poder ele se exerce, que manipula os indivíduos a nível da consciência. Foucault ele vai inverter, fala, olha, o poder ele investe nos corpos, fundamentalmente nos corpos, adestrando os corpos, né, cujos efeitos recaem sobre a consciência, ou sobre a alma. Então, uma nova inversão aí, né, uma contribuição desse autor. O poder investe nos corpos dos indivíduos, na materialidade da vida. Enfim. Prossegue ainda Foucault em Vigiar e Punir. Pode-se, então, falar, em suma, da formação de uma sociedade disciplinar, nesse movimento que vai das disciplinas fechadas, espécie de quarentena social, até o mecanismo indefinidamente generalizável do panoptismo. Ou seja, aqui, né, a gente já começa a falar naquilo que é o objetivo, segundo objetivo da aula, o dispositivo panóptico. Né? O panoptismo também é uma tecnologia de poder disciplinar, né? Talvez a mais importante, né, que opera com base no sistema de vigilância, de monitoramento dos indivíduos e dos corpos. Né? Mas o fundamental aqui, o que o autor está querendo colocar, que uma característica dessa sociedade disciplinar, né, das instituições disciplinares, é que elas são fechadas. Né? Você tem as prisões, a instituição prisão, você tem a instituição escolar, os hospitais, né? Isso é muito importante para nós aqui, porque quando mais à frente nós formos tratar da sociedade de controle, nós vamos falar em sociedades abertas, né, para além das estruturas fechadas, enfim. Né? E quando o Foucault está falando em sociedade disciplinar, no sentido das disciplinas fechadas, desse poder que se exerce nessas disciplinas, né, ele vai estar falando, né, é muito interessante, né, bastante, como é que eu poderia dizer assim, né,
a crítica ela é muito aguda, né, a ponto dele chamar as instituições modernas de instituições de sequestro, encarceramento. As crianças encontram-se sequestradas, enclausuradas, né, nas instituições escolares, assim como os operários, os trabalhadores nas fábricas, os prisioneiros nas prisões, né, os loucos no manicômio, os doentes nos hospitais, ou seja, são instituições de sequestro, sequestram os indivíduos, isolam-os, né? Então, isso é uma característica da sociedade disciplinar. Sociedade, a gente poderia colocar uma sociedade fechada, encerrada nos muros das escolas, das prisões, dos hospitais, das fábricas, né? Essa relação com os espaços físicos delineados, né, cercados por muros, que representam bem esse poder disciplinar. Então, pessoal, a partir daqui, eu passo a falar sobre o panoptismo, o dispositivo panóptico. Eu acho que ele tem uma importância maior no contexto da nossa disciplina, né, que a gente está pensando aí essa passagem de sociedade disciplinar para a sociedade de controle, né, as novas formas de monitoramento, sistema de vigilância, né, no século XXI. Estou falando de sociedade disciplinar para sociedades pós-disciplinares, sociedades abertas, né, a gente está falando agora no panoptismo, sistema de vigilância com base nos algoritmos, nos dados, capitalismo de vigilância, né, capitalismo dos dados. Então, para a gente poder posicionar bem, né, as novas tecnologias, ou as cybertecnologias, né, tecnologias digitais, como tecnologias políticas, né, tecnologias de poder, no âmbito dessa noção de sociedade de controle, é fundamental aqui uma descrição do panoptismo, como é que funciona os seus elementos, do ponto de vista dos seus elementos, dos seus operadores, dos seus objetivos, né, no âmbito dessas instituições, no primeiro momento, disciplinares, que seriam instituições fechadas, instituições de sequestro, né, tal como descreve Foucault, ok? Então, a gente vai se ater aqui de forma bem detalhada, né, de modo que a gente possa avançar depois, que seria o objetivo da nossa segunda e terceira aula, descrever a sociedade de controle, para a gente poder pensar as tecnologias da informação, a cibernética, enfim, eu acho que é o objetivo maior da disciplina, ok? Compreender, né, as sociedades informacionais, pós-industriais, as cybertecnologias, né, e como como é que se exerce o poder nessas sociedades contemporâneas, ok? Então, vamos lá, o dispositivo panóptico, né? Tem um capítulo lá de Vigiar e Punir, que eu recomendo a vocês, que recebe exatamente, né, o título Panoptismo, que está em Vigiar e Punir, e que eu recomendo fortemente a leitura desse capítulo, desse livro, Vigiar e Punir, que eu vou procurar fazer uma descrição aqui, né, de modo que possa facilitar a leitura de vocês, ok? Então, vamos lá, você já tem a imagem aqui, né, que eu vou descrever, ok? Mais adiante. Aqui é uma citação de Foucault muito importante, né, de um dos seus escritos, cursos, entrevistas, né, conhecido como ditos e escritos, né, para ele poder situar o panoptismo, certo? Peço desculpas aos historiadores da filosofia por esta afirmação, mas eu creio que Bentham, filósofo inglês, urbanista, arquiteto inglês, é mais importante para a nossa sociedade, né, sociedades modernas, que Kant ou Hegel. Dever-se-ia render-lhe homenagem em cada uma de nossas sociedades. Foi ele quem programou, definiu e descreveu da maneira mais precisa as formas de poder em que vivemos. E quem apresentou um maravilhoso e célebre pequeno modelo dessa sociedade da ortopedia generalizada, o famoso panóptico. Ok? Então, veja bem, o que o Foucault está chamando a atenção aqui, né, é que os filósofos, fundamentalmente os filósofos na modernidade, a gente poderia colocar, né, os filósofos das ciências sociais, das ciências políticas, da filosofia política, né, não conseguiram descrever, do ponto de vista
objetivo, material, né? Como funciona o poder nas sociedades modernas. A sua mecânica, a sua dinâmica, o seu alcance, os seus efeitos, né? A materialidade da sua existência, a sua crueldade, né? Então, ele está se reportando a esse filósofo Bentham, né? Aí num tom de ironia, em relação aos historiadores da filosofia, para chamar a atenção, olha, que me desculpem aí um Hegel, um Kant, Maquiavel, Rousseau, Marx, Freud, né? Mas Bentham foi aquele que foi capaz de aprender, né, o poder, do ponto de vista da sua materialidade, do ponto de vista do seu funcionamento, dos seus efeitos nas sociedades modernas, né, como ninguém mais. E, portanto, ele mereceria né, um lugar destacado. Né? E nós vamos voltar a essa noção, né, de sociedade da ortopedia generalizada, ou seja, ortopedia, correção. Corrigir condutas, comportamentos, disposições, hábitos. Né? Então, basicamente, o panoptismo tem uma relação com essa estratégia de correção, né, de condutas, de hábitos, de disposições. Corrigir condutas e comportamentos. Né? É importante a gente reter essa noção de ortopedia, certo? Que o poder, ele, ao investir na materialidade da vida, dos corpos dos indivíduos, né, ele modifica o comportamento dos indivíduos. Quer dizer, o objetivo do poder é modificar condutas, impor comportamentos, produzir disposições. Daí, o panoptismo vai ocupar um lugar muito importante dentro dessa estratégia geral, né, pensando em as sociedades modernas. Então, aqui nós temos o panoptismo, um dispositivo panóptico, a imagem do livro. Importante, nós vamos voltar a uma descrição dessa imagem. Né? Esse aqui é uma prisão, modelo de prisão, né, que Foucault vai descrever o funcionamento do panoptismo, que ele consiste, quais são os seus elementos, seus operadores, né, como é que ele investe nos indivíduos e os efeitos que ele produz. Ok? Nós estamos aqui no interior de uma prisão, certo? Então, vamos lá. Aqui, alguns enunciados, né, chave, alguns princípios, digamos assim, que nos auxiliam a compreender a dinâmica do modo de funcionamento desse dispositivo panóptico, certo? Dessa tecnologia de poder. Primeiro, considerando que pessoal, que eu vou voltar a cada um desses pontos, certo? Aqui eu vou estar enunciando, né, o dispositivo panóptico nos seus elementos, do ponto de vista dos seus operadores, e em seguida eu vou retomar cada um desses pontos, né, procurando descrever em detalhe, ok? Então vamos lá, o dispositivo panóptico. Esse dispositivo, ele dissocia, né, ele separa o par ver, ser visto. Então, um jogo de olhar que se estabelece ainda entre aquele que vê e aquele que é visto. Olhar invisível, que tudo vê sem ser visto. Então, esse enunciado aqui, ver sem ser visto, né, explica aquilo que Foucault chama o olhar do poder, esse olhar invisível, que tudo vê sem ser visto. Ou seja, todos estão submetidos a esse olhar, só que ele mesmo não é visto por ninguém. Né? Porque ele é anônimo, ele é silencioso, é imperceptível. Né? Mas ninguém escapa ao seu olhar. Nós vamos voltar a esse par aqui. Ver sem ser visto. Ver sem ser visto. Automatiza, né, o panoptismo, o dispositivo panóptico, automatiza e desindividualiza o poder. Ou seja, desindividualiza. Quem é que exerce o poder? Quer dizer, como reconhecer aquele que exerce o poder, as instâncias do poder? Ele está desindividualizado. Por exemplo, Foucault vai dizer, olha, quando a gente identifica o poder com o Estado, o poder, né, por exemplo, com a igreja, com essas instituições, esse poder maciço, o poder do rei, do monarca, quer dizer, é um poder altamente individualizado, o poder do rei, o poder soberano. Ele é altamente individualizado, que você, por exemplo, identifica na figura do rei, do monarca. Ou então nós podemos estender para da modernidade, pensar a figura do Estado, a igreja, por aí vai, as instituições, né, altamente individualizadas.
No caso do panoptismo, ele é desinvestido, desindividualizado, né? Porque ele é anônimo, ele é imperceptível, ele é até mesmo incorporal, imaterial. Né? Isso é um elemento que nós vamos tratar mais à frente. O importante é isso, né? Ele não é percebido, identificado, imediatamente verificado, constatado. Okay? Ele é anônimo, ele é silencioso, imperceptível. Daí a sua enorme eficácia e eficiência. Tem na vigilância contínua, permanente, um dos seus princípios, né? Ou um dos seus principais instrumentos de controle, ou seja, é um mecanismo de poder que se exerce com base no sistema de vigilância, de controle. Não é um poder violento, ou seja, não é um poder que se legitima com base numa violência física, no sentido de castigar os corpos, destruir os corpos. Mas ele é muito mais sutil e muito mais eficaz e eficiente por operar com base na vigilância, no controle dos indivíduos, certo? Então, o poder disciplinar, ele é um poder que opera com base no sistema de vigilância, e o panoptismo vai ser a principal tecnologia de vigilância dessa sociedade moderna, ok? Então, retém a noção de vigilância e de controle. Trata-se de um poder invisível e inverificável, que eu coloquei anteriormente. Impõe uma sujeição constante, ou seja, é um poder que ele opera de forma intensa, constante, né? Que os indivíduos não encontram momentos de trégua, ou seja, ele opera o tempo todo. Funciona como uma espécie de laboratório de poder, fazer experiências, modificar o comportamento, modificar condutas. O Foucault disse que essas instituições disciplinares, as escolas, os hospitais, as prisões, as fábricas, são grandes laboratórios em que o animal, o homem, enquanto animal, né, estão sujeitos a todo tipo de operações, né, portanto, de experiências. O que se faz com as crianças nas escolas como um grande laboratório, o que se faz com os prisioneiros nas prisões, os trabalhadores nas fábricas, os loucos nos manicômios, são o que ele vai chamar, essas instituições são grandes laboratórios para o poder. À medida que eles investem nos indivíduos, objetivando conhecê-los, extrair um saber, formar um saber sobre esses indivíduos, para poder exercer um poder no sentido de controlá-los, no sentido do controle, por aí vai. E, fundamentalmente, modificar comportamentos, modificar condutas. O dispositivo panóptico dissocia, né, mais uma vez aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu repetir, né? Bom, o dispositivo panóptico, ele é polivalente em suas aplicações. A flexibilidade e a maleabilidade. Polivalente, ou seja, de acordo com a natureza das instituições, né, prisões ou escolas ou hospitais, fábricas, né, ele é maleável, do ponto de vista das aplicações. Né? O único objetivo que permanece, o mesmo, pode-se dizer assim, o mais importante que é o objetivo, né, é o par, docilidade, utilidade. A produção de corpos úteis e dóceis. Produtividade econômica, né, e docilidade do ponto de vista político. Né? Mas ele é polivalente, ele é flexível, ele é adaptável. É um intensificador para qualquer aparelho do poder. Assegura sua economia e sua eficácia. É, ao mesmo tempo, um intensificador de poder. E um multiplicador de produção. Intensificador de poder, ou seja, há uma vontade de poder, de crescimento de poder, de intensificador do poder. Então, essa vontade imanente, né, desse poder disciplinar é uma vontade de crescimento do poder, o poder sempre se aprimorando, sempre se agigantando, né, e alargando o seu campo, né, o seu campo aí, o campo dos efeitos, dos seus objetivos. Tem por vocação tornar-se uma função generalizada, ou seja, as disciplinas, nesse poder disciplinar, ele se generaliza para toda a sociedade. Sociedade de vigilância e não sociedade do espetáculo.
certo? E nós vamos poder retomar esse ponto aqui. Então, nós vivemos nas sociedades modernas, né, sociedades disciplinares, que seriam sociedades de sequestro, né, sociedades disciplinares, sociedade de vigilância. É um poder, né, cujo maior exemplo é o panoptismo, dispositivo panóptico, né, um sistema, uma tecnologia de vigilância. É na vigilância que esse poder alcança seus objetivos. Então, vamos lá. Eu vou voltar agora a alguns aspectos desse panoptismo. Primeiro, né, é extremamente importante para nós aqui. O panoptismo, ele dissocia o par. Ver, ser visto. Como, né? Vamos até esse ponto aqui. O panóptico é uma máquina de dissociar, segundo Foucault, o par. Ver, ser visto. No anel periférico, aqui, né? No centro, a gente pensa aquela imagem da prisão, no anel periférico, as celas ao redor, né? Esse jogo que se dá de olhares, no anel periférico, onde se exerce o poder, entre aspas, o centro do poder, se é totalmente visto, sem nunca ver. Na torre central, vê-se tudo, sem nunca ser visto. Certo? Então, vamos lá. Nós temos o quê? Uma torre central, em que nós podemos ter ali um vigilante, um sistema de vigilância, que vê tudo ao seu redor. A cela, né, os prisioneiros. Né? Só que, do ponto de vista das celas, dos prisioneiros, do olhar dos prisioneiros, esse poder, ele não é visto. Ou seja, porque não se sabe quem exerce o poder, quem está lá dentro. Se existe realmente um vigilante, né, um policial. Né? Aos olhos do poder, todos são vistos. Mas do ponto de vista daqueles que são vistos pelo poder, não se sabe, né, por quem e se de fato, né, estão sendo vigiados. Então esse é o jogo, né, que o Foucault chama de dissociação do par. Ver, ser visto. O dispositivo importante, prossegue Foucault, pois automatiza e desindividualiza o poder. Mais uma vez, né, quem se encontra naquela torre central? Né? Ou seja, você não sabe, até mesmo se aquele sistema, de repente, está funcionando. Né? Mas o fato é que ele está ali. Né? Ele está ali, operando, a princípio, impondo uma vigilância, todos se mostram na sua pura transparência. Né? Então, mas ele mesmo, né, está ali, uma máquina ótica, né, completamente desindividualizada. Pouco importa quem exerce o poder. Um indivíduo qualquer, quase tomado ao acaso, pode fazer funcionar a máquina panóptica. Ou seja, um elemento fundamental aqui é a arquitetura. Né? Na periferia, os anéis, as salas, as celas, os indivíduos, todos expostos para a torre central. Ou seja, qualquer um pode ocupar aquela função. Qualquer um pode estar, né, mesmo que ao acaso, naquela torre. E no limite, ninguém. Né? Quer dizer, aquela máquina, ela funciona, né? Ela funciona, produz os seus efeitos, independente de quem exerce esse poder. Né? Em função, né, dessa estética, né, dessa arquitetura, dessa disposição, que a gente poderia colocar, esse jogo do olhar, né, que o panoptismo institui ali. Aqui, os prisioneiros, nas suas celas, né, e na torre central, o sistema de vigilância. Prossegue aí, a gente poderia prosseguir para entender melhor esse jogo aí. O dispositivo panóptico tem na vigilância um de seus principais instrumentos de controle. A vigilância contínua, permanente, presente em toda a extensão do espaço. Olhar invisível, olhar do poder, né? Que tudo vê sem ser visto.
impregnando quem é vigiado de tal forma que este adquira de si a visão de quem o olha. Então, a ideia aí, né, o jogo se estabelece, o principal efeito dessa tecnologia de poder é a interiorização, a internalização do poder. Aquele que se percebe, que se vê vigiado sobre o sistema de vigilância, né, ele é levado a internalizar esse poder. E internaliza o olho do poder. O principal efeito é o efeito da interiorização, da internalização do poder. De modo que esse prisioneiro, né, que esse escolar, né, que este louco, né, que essa criança, que esse trabalhador, né, ele interiorizando esse olhar do poder, ele passa a se vigiar a si mesmo, né, a vigiar os seus comportamentos, a corrigir as suas condutas, né, porque ele nada melhor do que ele mesmo exercer esse poder, esse controle sobre ele mesmo. Então, um dos objetivos desse panoptismo, né, do dispositivo panóptico, né, dessa máquina óptica, é fazer com que aqueles que se sentem vigiados, que eles internalizem, né, o olhar do poder, o olho do poder. Poder invisível e inverificável. Penta, segundo Michel Foucault, estabeleceu o princípio de que o poder deveria ser visível e inverificável. Visível, quer dizer, a torre está ali, né? Só que inverificável. Não se sabe se tem um guarda, um vigia, um vigilante lá dentro. Ou se não se tem ninguém. Quer dizer, o fundamental é a sensação de presença desse poder. Mas, ao mesmo tempo, o elemento da ambiguidade, inverificável. Você sabe que ele está ali, mas você não sabe quem o exerce. Quem exerce esse poder. Ele é inverificável, embora presente, onipresente. Visível, né? Sem cessar, o detento terá diante dos olhos da alta silhueta, da torre central, de onde é espionado. Inverificável. O detento nunca deve saber se está sendo observado, mas deve ter a certeza de que sempre pode ser. Então, ou seja, vigilância constante. Esse poder, que é anônimo, imperceptível, ao mesmo tempo que se está presente, ele é inverificável. Quem exerce o poder? É o guarda? É o vigilante? Independe, qualquer um pode exercer esse poder, e no limite ninguém. Que a máquina óptica, né, a máquina do panóptico, já instituiu, né, a partir desse jogo de olhar, né, uma lógica, digamos assim, que faz com que aqueles que se sentem observados, vigiados, internalizem esse olhar do poder. E passam a exercer, em decorrência disso, sobre si mesmo o próprio poder. Nada mais eficaz aquele indivíduo que exerce um poder, um controle sobre si mesmo. Na ausência física, material do outro, né, você mesmo passa a exercer um poder sobre si mesmo, no sentido de controlar suas condutas, seus comportamentos, né, sistematicamente, né, enfim. Daí a eficácia e a eficiência desse poder. Então, o panoptismo, né, pensando aí nos seus efeitos, né, produz uma sujeição constante, uma relação de sujeição. Né? Uma sujeição real, diz Foucault, nasce mecanicamente de uma relação fictícia, pode ser fictícia, né? De modo que não é necessário recorrer à força para obrigar o condenado ao bom comportamento. O louco, a calma, a serenidade, né? O operário ao trabalho, o escolar, a aptidão, o doente, a observância das receitas. Né? Então, isso é muito importante e significativo para nós. Né? Mais uma vez, voltando àquele elemento da ortopedia, da correção. Né? Quer dizer, os próprios indivíduos passam a corrigir, a autocorrigir as suas condutas, os seus comportamentos, as suas disposições. Né? A partir do momento que eles internalizam o poder. Né? Aí, essa economia do poder. Né? Quer dizer, mais uma vez, o campo, né? Campo de abrangência desse poder. Ele é onipresente, né? Ele é vasto, ele é
extremamente eficaz, que faz com que os indivíduos internalizem esse poder, né, e passam a ser os seus próprios operadores, agentes do próprio poder. Nada melhor do que o louco, né, corrigindo seus comportamentos, nada melhor do que o operário, né, observando, né, o campo das suas práticas, da sua produtividade ou improdutividade, e assim vai. Certo? Então, um elemento importante é que ele induz uma relação de sujeição constante. O sujeito se vê sempre, o tempo todo, assujeitado às instâncias de poder, né, numa relação de sujeição permanente, constante. Tornar-se princípio de sua própria sujeição. Quem está submetido a um campo de visibilidade, e sabe disso, retoma por sua conta as limitações do poder. Falas, né, no sentido, faz funcionar espontaneamente sobre si mesmo. Inscreve em si a relação de poder na qual ele desempenha simultaneamente os dois papéis. Torna-se princípio da sua própria sujeição. O sujeito assujeitado é aquele que faz funcionar as relações de sujeição por conta própria, né, entre aspas, por decisão própria, por vontade própria. Ele internalizou o olhar do poder, a estrutura de poder, e ele mesmo passa a exercer, né, a conduzir essas relações de sujeição, né, em relação a si mesmo. Internalizou o poder, o indivíduo passa a exercer o poder sobre ele mesmo, a partir de uma relação de sujeição. Né? Isso se dá fundamentalmente com base nas relações comportamentais, nas atitudes, nos gestos, nos comportamentos, nas vontades, nos desejos. É o indivíduo o tempo todo se monitorando, se vigiando, se controlando, se autorregulando, se autocorrigindo. Né? Esse é um dos objetivos do poder, fazer com que o indivíduo, né, mantenha uma relação de dominação, de sujeição, sem que se faz necessário a presença física ou uma ação violenta, bruta, da parte daquele que exerce um poder. Por exemplo, um poder opressor, violento, que você identifica, né, os seus agentes, você identifica a polícia, você identifica os aparelhos de repressão, quer dizer, aquele que exerce o poder está ali, e é reconhecido, né, está ali na sua frente. Nessa modalidade de poder, né, o dispositivo panóptico dispensa essa figura, dispensa essa presença, digamos assim, visível, né, dos agentes de poder, dos agentes repressores do poder. A partir do momento que o indivíduo ele mesmo está se ocupando, né, de se vigiar, de se monitorar, né, de estabelecer relações de sujeição consigo mesmo. Prosseguindo, pessoal, mais um pouco aqui, certo? Aqui eu acho que a gente entra num aspecto bem interessante de vigiar e punir, que eu anunciei anteriormente, mas aqui o Foucault vai detalhar. Ou seja, em que medida, né, essas instituições de sequestro, essas máquinas disciplinares, né, constituem verdadeiros laboratórios, laboratórios que se faz experiência com seres humanos. Né? Ou seja, esse é o cenário, digamos assim, a maior imagem, né, eu acho assim, a imagem mais cruel do panóptico. Né? O panóptico é um zoológico real, diz Michel Foucault. O animal é substituído pelo homem. Nesse zoológico, é o animal que é substituído pelo homem. Se faz experiências com seres humanos. Diz lá Foucault, Michel Foucault. O panóptico pode ser utilizado como máquina de fazer experiências, modificar o comportamento, treinar ou reentreinar os indivíduos, experimentar remédios e verificar seus efeitos, tentar diversas punições sobre os prisioneiros e procurar as mais eficazes, ensinar simultaneamente diversas técnicas aos operários, estabelecer qual é a melhor, tentar experiências pedagógicas. O panóptico é um local privilegiado para tornar possível a experiência com homens e para analisar
com toda certeza, as transformações que se pode obter neles. Então, aqui o Foucault está sendo bem detalhado. Por exemplo, as instituições médicas, vamos pensar os hospitais, esse poder médico, né, os procedimentos, toda uma terapêutica, né, toda uma... Quer dizer, como é que se faz experiências com doentes nos hospitais. Ou então, do ponto de vista da psiquiatria, entre aspas, com os doentes mentais, com os loucos. Então, você faz as mais diversas experiências no sentido de extrair, de formar um saber, de constituir uma ciência acerca desses indivíduos, né, a partir dessas experiências, desses experimentos. Da mesma forma, nas prisões, né, com os prisioneiros, a instituição Exército, que Michel Foucault também já tem, né, também se faz experiência com soldados, né, experiências as mais diversas, e todo tipo de crueldade, sistema de crueldade, de exposição, de humilhação, sistemas, os maiores dispositivos, são tecnologias, né, que se vale de humilhação, enfim, que impõem castigo, dor, sofrimento, né, para ver os objetivos que se alcança com isso. Né. Então, o Foucault está chamando, né, exatamente isso, instituição disciplinar, como uma máquina disciplinar, e que se constituem como, essas instituições, como verdadeiros zoológicos, em que se você, diferentemente daquilo que nós conhecemos, nós colocamos ali no centro seres humanos, certo? Deixa eu tentar avançar um pouquinho aqui. Então, o dispositivo panóptico, né, ele serve como um intensificador para qualquer aparelho de poder. Mais uma vez, né, existe uma vontade de crescimento do poder, intensificador de poder, ou seja, se essas instituições, se o dispositivo panóptico, por exemplo, faz experiências com seres humanos, um dos objetivos é assegurar o aprimoramento, o crescimento do próprio poder, dos aparelhos de poder. Ou seja, uma vontade de poder que se quer a si mesmo, né? A gente fosse pensar com Nietzsche aqui, uma vontade de poder, de crescimento de poder, de intensificação do próprio poder. Fazer experiências com seres humanos, né, para intensificar as formas de controle, de regulação, né, as relações de sujeição, de dominação. Isso é muito importante. Né? O esquema panóptico é um intensificador para qualquer aparelho do poder. Assegura a sua economia em material, em pessoal, em tempo, assegura sua eficácia por seu caráter preventivo, seu funcionamento contínuo e seus mecanismos automáticos. É uma maneira de obter poder. Então, acho que nós temos aqui, né, tem uma nota aqui que eu não estou conseguindo ler, mas, enfim, acho que já está sendo tudo dito aqui. Quando você substituir, por exemplo, esses sistemas de controle, essas torres, sistemas de vigilância, né, você retira pessoas, vigilantes, policiais, né, e vai aprimorando essas ferramentas ópticas, né, sistemas de monitoramento, câmeras, sensores. Então, você está fazendo verdadeiros experimentos e, ao mesmo tempo, retirando o pessoal. Isso vai se tornando mais barato. Você tira pessoas e coloca dispositivos, coloca máquinas, coloca tecnologias. Então, essa é a ideia de uma economia, né, cada vez mais econômica, que dispensa pessoas, né, e adquire a sua eficácia, né, fundamentalmente por operar com base nos comportamentos, nas condutas, nas atitudes, nos gestos dos indivíduos, né, que vão autocorrigir, né, imprimir aí uma prática de autocorreção, né, no sentido de que os comportamentos futuros, as condutas futuras, sofrerão seus efeitos. Né. Já estou avançando e terminando, pessoal. Então, o panoptismo, né, tem por vocação tornar-se uma função generalizada. Isso é muito importante. A gente já dá o primeiro passo aqui para poder falar de sociedade de controle, sociedades abertas, né, que é uma característica fundamental agora do nosso tempo, das sociedades contemporâneas, né, a gente pensar o poder, as tecnologias de poder, as cybertecnologias, tecnologias de informação, né, essa onipresença de sistemas de câmeras, sensores,
os algoritmos, a inteligência artificial, essa questão de uma função generalizada, né, permeando aí todo o tecido social, né, sempre presente. Né. O esquema panóptico, sem se desfazer, nem perder nenhuma das suas propriedades, características, é destinado a se difundir no corpo social. Tem por vocação tornar-se aí uma função generalizada. Então, Foucault aqui, ele já, digamos assim, está anunciando, né, digamos assim, a passagem de uma sociedade disciplinar, essas instituições maciças, fechadas, instituições de sequestros, né, para sociedades abertas. Né? Se a gente for pensar as cidades, os bairros, né, os condomínios, se a gente for pensar o shopping center, as galerias, e agora, se a gente for pensar, principalmente no campo das redes sociais, das plataformas, dos aplicativos, enfim, né? O Facebook, ok? Mas nós vamos voltar a esse tempo. Eu acho que concluindo, então, pessoal, em Vigiar e Punir, né, Michel Foucault define o panóptico pela pura função de impor uma tarefa ou um comportamento quaisquer. Educar, tratar, punir, fazer produzir. A uma multiplicidade qualquer de indivíduos, presos, doentes, escolares, loucos, trabalhadores, soldados. Sobre a condição de que a multiplicidade seja pouco numerosa e o espaço limitado, pouco extenso. Mais uma vez, as instituições fechadas, instituição escolar, espaço limitado, pouco numerosa. Se você tem uma multiplicidade numa fábrica de indivíduos, nas prisões, nos hospitais, nas escolas, sempre pensando, né, as instituições cercadas por muros. Então, é isso, digamos assim, que está em jogo hoje numa passagem para sociedades abertas, sociedades de controle. Sua vocação, uma generalização, na quebra dos muros, dos espaços físicos, e o panóptico tende a se tornar onipresente, né? Por isso que nós vamos falar de panoptismo digital, panoptismo aí dos algoritmos digitais, da inteligência artificial, enfim, ok? Das redes sociais. Né? Deixa eu ver aqui. Bom, eu quero prosseguir, né, para que nós possamos entrar na sociedade de controle. Eu ainda vou ter que, a título, né, digamos assim, de precisão, né, conceitual, alguns conceitos, se ater um pouquinho mais na noção de sociedade disciplinar, sociedade em que as tecnologias políticas do corpo, né, que investe na materialidade dos corpos dóceis e úteis, quer dizer, a gente pensa o corpo orgânico, a presença desse corpo físico, material, orgânico, né, o alvo, digamos assim, o ponto de aplicação do poder, o corpo das crianças, o corpo dos prisioneiros, o corpo dos loucos, dos doentes, dos trabalhadores, dos soldados. Quer dizer, essa relação com o orgânico, né, é fundamental para esse exercício das disciplinas, né, são disciplinas do corpo orgânico, do corpo físico, para que nós possamos falar, né, das sociedades de controle, pensando nas sociedades informacionais, pós-industriais, para a gente poder falar agora num capitalismo de vigilância, né, para a gente pensar e que agora o poder ele investe no eu digital, a gente poder pensar nas subjetividades virtualizadas nas redes sociais, esse corpo virtualizado, para a gente pensar as tecnologias do virtual, quer dizer, para a gente pensar essa passagem do orgânico para um pós-orgânico. Então nós temos um deslocamento aí, né, de que hoje o alvo, digamos assim, por excelência, primeiro, do poder, não é a materialidade dos corpos, mas a inteligência. A gente poderia colocar assim, as tecnologias virtuais e digitais, elas investem, né, na dimensão virtual, digamos assim, da vida, nas potências virtuais, né, e aí que a gente tem que pensar um pouco isso, não mais o corpo físico, material, corpos dóceis, disciplinados, nas instituições fechadas, né, nas máquinas disciplinares, mas, por exemplo, né, pensando no caso da pedagogia, né, EAD, ensino à distância, ensino remoto, quer dizer, quais as modalidades de poder, as novas técnicas de poder, estratégias de poder com base nas plataformas virtuais. Como a gente pode pensar, situar hoje, em face do virtual,
da virtualização, né, a ideia de um panoptismo generalizado. Como é que nós estamos sendo monitorados, vigiados? A questão da extração de dados, da análise de dados. Né? Ou seja, hoje a gente pensa no capitalismo de dados. Quer dizer, o indivíduo hoje, o sujeito, né, virtualizado nas plataformas, esse eu virtual, quer dizer, acerca de nós, das nossas vidas, né, estão se extraindo, estão se formando bancos de dados, perfis. Então a gente tem toda uma, eu diria assim, uma ruptura, né, quando a gente fala de uma passagem de uma sociedade disciplinada para uma sociedade de controle, pós-disciplinar, né, que a gente tem que reposicionar essas tecnologias do poder, né, com base nesses novos sistemas de monitoramento, sistemas de vigilância, que não aqueles que Foucault descreveu em Vigiar e Punir, certo? Que é o objetivo da aula hoje. Mas muitos elementos aí, né, que a gente tem que ter um certo cuidado do ponto de vista conceitual, rigor em relação a conceitos, para que a gente possa fazer, né, digamos assim, esse reajuste dessas ferramentas para se pensar na nossa contemporaneidade. Ok? Enfim, a ideia, pessoal, hoje da aula, então, foi apresentar esse panorama, certo? Sociedade disciplinar, tal como Michel Foucault, autor de Vigiar e Punir, descreve, fazer uma introdução ao panoptismo, dispositivo panóptico, né, no sentido de descrever esse poder disciplinar, né, seu modo de investimento, né, como é que ele investe nos corpos, a partir desse par docilidade e utilidade, né, para demonstrar que essa modalidade de poder, né, de exercício de poder, é, digamos assim, um dos fundamentos das sociedades modernas. Né, inclusive para a gente poder situar o campo das ciências humanas, campos de constituição das humanidades, quando a gente pensa ciências sociais, a geografia, ciências econômicas, quando nós pensamos o campo da psicologia, das práticas psíquicas, o campo da pedagogia. Né? Então, é fundamental, né, situar essa tecnologia de poder para a gente poder pensar, inclusive, o campo, né, das ciências modernas. Né? E, para que a gente possa ressituar, digamos assim, no âmbito da sociedade de controle, né, as novas formas do saber, a partir da cibernética, né, a partir das tecnologias de informação, a convergência das ciências e tecnologias, que acabam imprimindo uma mutação na ordem do saber. Então, são outros saberes, são outras estratégias de poder que se apropriam, investem hoje, né, na materialidade virtual da vida. A gente pode dizer assim, né, essa materialidade, essa potencialidade da vida em termos de virtualidade. O capital informacional, o capital do vivo, em termos de informação, dados de informação, Big Data, poder das grandes corporações, enfim. Esse vai ser o mote, digamos assim, da disciplina daqui para frente, ok? Então, em termos de uma primeira exposição, eu encerro aqui, né, e nós podemos aí abrir para uma discussão. Ok? Eu só agora vou